Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, um texto muito conhecido. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto, então, o homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo. Repita comigo: ame o seu próximo. Mais uma vez, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aleluia. Verso 28. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus prosseguiu dizendo, aí Jesus vai falar uma parábola, explicando a respeito de quem é o nosso próximo, explicando para aquele homem. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de alguns ladrões. Este, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retirando-se, deixou-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo. Repita comigo: descendo. O sacerdote estava descendo por aquele caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia. Repita comigo: levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo também. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. Tem alguma Bíblia dizendo que o samaritano estava descendo? Amém. Guarda isso. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Diga comigo: óleo e vinho. Todo homem e mulher de Deus precisam carregar óleo e vinho. Manifestação do Espírito Santo, o sangue de Cristo sobre nós. Todo sacerdote. Então colocou aquele homem, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra aberta diante de nós. Traz a sua revelação, a tua graça sobre nós, o teu óleo fresco, o teu vinho novo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o homem natural e algumas vezes o homem espiritual, às vezes nós somos enganados, porque muitas vezes nós queremos andar com quem está bem, nós queremos estar próximos de quem está bem, nós queremos a resposta, o feedback de quem tem sucesso. Mas a Bíblia nunca orientou a gente a andar do lado de quem está bem. A Bíblia nos orienta a estar do lado de pessoas que precisam daquilo que nós precisávamos. Porque quando um homem e uma mulher de Deus são encontrados por Jesus e entregam o seu coração para Cristo, Dirceu, esse homem e essa mulher que são verdadeiramente convertidos, nascidos de novo, eles sabem que eles achavam, Adriana, que precisavam de muitas coisas,
mas agora eles acharam o que realmente era precioso. Então, para alguém, Beto, que realmente se converteu e nasceu de novo, você sabe que o que as pessoas precisam é de Cristo. O que as pessoas precisam é do Espírito Santo. Mais do que um valor na conta, mais do que algo que alguém possa dar. A gente sabe que o que as pessoas precisam de fato e de verdade, na origem, é do conhecimento de quem é Jesus, do Messias que foi enviado para nos salvar. Então, escute, irmãos, quando lá em Ezequiel 37, Deus fala para o profeta, profetiza sobre o vale de ossos, ou seja, profetiza sobre a morte. Muitas vezes nós não queremos profetizar sobre aquilo que está morto, porque nós não teremos resposta, nós não teremos o feedback. Então a gente quer falar com quem está vivo, com quem está bem, com quem está de pé, porque o caído talvez não tenha resposta para mim, mas talvez aquele caído tenha uma palavra de Deus e precisa de um homem de Deus, uma mulher de Deus que se aproxime perto dele para que ele seja levantado e que as promessas se cumpram. Tem gente aqui, irmão, estou sentindo Jesus aqui. Tem gente aqui que só está aqui porque no momento que você estava caído, mesmo tendo palavra de Deus, alguém acreditou em você quando você estava caído, e essa pessoa foi um instrumento para que você fosse levantado pelo Senhor. Nós só estamos aqui porque a maioria de nós, infelizmente, a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Então na nossa dor, na nossa queda, no nosso tropeço, alguém que deixou de lado querer ouvir o que o vivo tinha para dizer, mas deu chance para o morto, deu chance para o caído, deu chance para o ferido. Quantas vezes nós não queremos e não estamos dispostos, na verdade, de andar perto de quem está ruim? Quantas vezes e quantas nós não estamos dispostos a estar perto de pessoas que não estão bem? Mas acredite, eu e você fomos chamados para acreditar em todos, liberando a vida de Deus sobre a morte que temos. Eu e você fomos chamados, pastor Rony, para acreditar em todos. Tem gente que não vai querer Jesus, mas você só vai descobrir isso depois que você tentar. Tem gente que não vai se levantar, mas você só vai descobrir isso depois que você se permitir ser usado pelo Espírito Santo. Ninguém quer falar com o morto. Tem 2 homens na Bíblia que pediram o corpo morto de Jesus. Tem 2 homens que pediram o corpo morto, parecia imprestável. Opa! Mas pode haver ressurreição. José de Arimateia e Nicodemos pediram o corpo de Jesus, e houve ressurreição. Alguém acreditou no morto, alguém acreditou no caído. Ninguém quer liberar palavras para ossos, irmãos, é difícil, porque às vezes nós estamos com os nossos problemas, às vezes nós estamos passando pelos nossos desafios. Mas se Deus, não entre em guerra que Deus não mandou você entrar, mas se Deus mandou, entra com os 2 pés. Não entre em guerra de pessoas que Deus não mandou você entrar, mas se é para levantar um caído, precisa haver um samaritano. Nós queremos respostas. Então tem gente que só anda com quem está vivo, com quem está hypado, com quem está bem, e é uma tendência as pessoas se aproximarem de outras pessoas que estão muito bem. Há uma coisa de atração. Mas, irmãos, nós verdadeiramente, a igreja de Cristo, ela não pode errar esse caminho. Como o sacerdote e o levita erraram. Eles estavam descendo de Jerusalém para Jericó, 27 quilômetros, uma descida de mais ou menos 915 metros, completando o percurso. Então, não se aproxime só daqueles que estão bem, se aproxime daqueles que precisam de vida, se aproxime daqueles que precisam de ajuda.
Tem gente que está caída, e você tem uma palavra para levantar essa pessoa. Porque tem alguém que está caído, Valmir, que talvez precisa só ouvir e lembrar do que um dia Deus falou. Você entende, irmãos, que tem gente que está caída e precisa lembrar de quem é em Cristo, precisa ser lembrada por alguém que está cheio de vida, do que Deus um dia falou, do que da palavra que um dia Deus empenhou. Irmãos, se Deus empenhou a palavra, ela só não se cumpre por minha causa. Eu sou o culpado de algumas coisas não acontecerem na minha vida, se eu estiver fora da nuvem, fora da rota de Deus. Mas a palavra empenhada de Deus, ela vai cair, ela vai se cumprir no tempo determinado pelo Senhor, no caminho reto. E tem pessoas que se esqueceram do que Deus falou, porque não estão bem. Tem pessoas que se esqueceram do que Deus prometeu, porque estão vivendo desafios terríveis, se afastaram da presença. Mas elas precisam ser lembradas. Ei, eu sei quem tu era, eu sei o que Deus falou para você. Você tem uma palavra. Então a gente só pode liberar isso, uma orientação para quem está caído, quando a gente se aproxima. Repita comigo: eu preciso me aproximar do caído. É por isso, irmãos, mais do que querermos saber o que vai acontecer, nós precisamos lembrar do que Deus falou. E mais ainda, tem pessoas que estão perto de você, que estão querendo saber o que vai acontecer, mas você pode ser um instrumento de Deus para lembrá-la do que Deus falou, porque é isso que vai garantir um futuro. Não é o saber do que vai acontecer, é o lembrar do que Deus falou que vai fazer. Você precisa ter uma palavra, e você precisa liberar essa palavra. É por isso, irmãos, que no reino de Deus não existe aposentadoria. Porque eu já vi gente na sua velhice, na cama de um hospital, que morreu depois de 15, 20 dias, mas uma visita liberando vida, liberando virtude, liberando palavra de Deus, porque é o que estava cheio dentro dele. Fala para alguém do teu lado: no reino de Deus não tem aposentadoria não, viu? Ah, eu vou lá para a rocha, vou ficar quietinho no meu canto, vou sentar bem no fundão. Jesus te viu. Me decepcionei, me machuquei, me feri, o tempo passou. O cara, você vai contar essa história para Jesus, cara? Ele morreu por você. Jordano, não vai colar. Ele tem muito para fazer ainda, através de você. E as machucaduras e feridas que causaram em você podem ser um grande instrumento de vida na frente, para você dizer para alguém: isso não te mata, isso vai te deixar melhor. Eu já passei por isso, você vai passar também. Quem é nosso próximo? Nosso próximo é aquele que cai. Nosso próximo é aquele que foi despojado. Nosso próximo é aquele que ficou sem dignidade. Nosso próximo é aquele que está cheio de feridas. Nosso próximo é aquele que está abandonado e ninguém quer saber dele. Muitos só consideram como próximo quem está bem, quem é ilibado, rico e famoso. Não é isso que Jesus ensina. Quando alguém perguntou para ele: o que é reino de Deus? O que eu preciso fazer para ser salvo? De Jerusalém para Jericó, um caminho difícil, um caminho perigoso. E tem um homem que está andando nesse caminho, num caminho perigoso, e ladrões o cercam. Talvez roubaram esse homem, bateram muito nele, a ponto de ele ficar caído naquele caminho. E a Bíblia vai dizer que, olha só, tem um detalhe aqui que a gente precisa ler. A Bíblia vai dizer que o seguinte: por casualidade, não por propósito, por casualidade, tem um sacerdote
passando no caminho, e ele vê o homem ferido, e o que ele faz? Ele se afasta. Esse é o sacerdote falso, que ele também pode estar descendo pelo mesmo caminho da vítima, mas ele passa de largo. Sabe por que ele passou de largo, Mauro? Porque ele não tinha atadura, ele não tinha vinho e ele não tinha azeite. Ele tem vinho e azeite, dentro do tabernáculo, dentro da casa de oração, mas ele não anda com vinho e azeite na rua. Ele funciona dentro, mas não funciona fora. Ele tem vinho e óleo quando as pessoas estão aqui, mas lá fora ele não tem. Ele não carrega com ele os instrumentos para levantar o caído, levantar o ferido. O sacerdote é a pessoa que deveria andar municiada de vinho e azeite, mas somente no templo ele não leva consigo. Tem gente que é assim, irmãos, se faz de santo dentro de uma igreja, mas é o terror lá fora. Parece um santo dentro da igreja, não discute com ninguém, mas lá bate a porta do carro, na saída do culto, já discute com a esposa. Não olha para o lado, olha para mim. Aqui veste uma roupagem, não só o terno e gravata, mas veste uma roupagem espiritual, mas lá fora não dá testemunho. Tem testemunho dentro, mas não tem testemunho fora. Isso não vale. Quantos ministros estão fazendo essa mesma rota, esse mesmo caminho, descendo de Jerusalém para Jericó, descendo, estão fazendo esse caminho de distanciamento do Senhor, de distanciamento da vontade de Deus. Que Deus nos livre disso, que o nosso coração continue quebrantado e contrito diante do Senhor. O homem que precisa de restauração continua no caminho. A Bíblia vai falar do levita. O levita está descendo pelo mesmo caminho. O homem está estirado, ferido, semi-morto. O levita vê e passa de largo. Este também, ele está descendo, fazendo o mesmo caminho de distanciamento do Senhor, porque são as nossas atitudes que mostram quem nós somos. É o nosso comportamento, aonde ninguém vê, mas Deus vê, que mostra quem nós somos. Nesse momento, irmãos, é o momento, escute, olha para mim, eu estou pregando, a pregação sempre vai bater na minha porta, eu não sou bobo, por isso que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. E eu quero dizer a mesma coisa para você, a pregação sempre vai bater na tua porta. Esse é o momento. Então essa rota é uma rota de hipocrisia, é muito falatório e pouca ação, é muita crítica e pouca ação. A maioria dos críticos agem muito pouco. O sacerdote e o levita viram o ferido caído, mas não deram o segundo passo. O que é o segundo passo? É aquele passo, sabe, que quando você está atrasado para o trabalho, você está correndo com as suas coisas, mas de repente tem alguém que para você e está precisando de ajuda, e você dá o segundo passo, você se aproxima, você vai perceber o que está acontecendo, porque só na aproximação que a gente percebe o que está acontecendo. Esse é o passo da compaixão, que falta às vezes a gente, eu me incluo nisso. Esse é o passo para fazer viver, que falta muitas vezes, de a gente ver algo e a gente não fazer nada, de a gente
notar alguma coisa e a gente se esquecer que precisamos parar ali. Alguns dizem, irmãos, olha só, alguns dizem, alguns biblistas, né, existem linhas teológicas a respeito de Lucas 10, do bom samaritano. Então alguns dizem que o homem que estava morto, o homem que estava semi-morto, que ficou ali, ele era alguém impuro. Então é por isso que o sacerdote passou de largo, por isso que o levita passou de largo. Outras linhas dizem que eles passaram de largo com medo dos mesmos ladrões que bateram naquela pessoa que está ferida no chão. Mas o fato é, duas coisas: o será e o medo. Porque se eles não ajudaram, porque o homem era impuro, será que ele é? E o será deixa a gente, impede a gente de agir. Será que eu vou? Será que eu posso? Será que eu devo? Irmãos, todos os homens e mulheres dirigidos pelo Espírito Santo têm uma luz aqui, ó, a vermelha e a verde. Tem uma hora que a luz verde acende, você pode atravessar, você pode se aproximar. O será não existe, só existe uma certeza. A fé sabe, a fé sabe. O segundo passo é o medo, porque se eles não atenderam e não socorreram aquele homem por medo dos ladrões que bateram naquele homem, o medo os impediu, Eliseu, de ajudá-lo. Então o que está te impedindo de dar o segundo passo em direção a alguém que precisa de Jesus, de ouvir a palavra de Deus que você carrega, muito mais do que qualquer outra coisa? Porque, irmãos, você pode ajudar alguém financeiramente, e quando você empresta, você já perdeu. Lembre-se disso. Quando um crente empresta dinheiro para alguém, põe na tua cabeça: se me devolver é bênção, é lucro, se não me devolver está tudo bem. Não entra nessa, irmão, porque senão você vai brigar com o Espírito Santo. Você entra numa batalha interna com o Espírito Santo, isso não é bom. Agora, se você não der o passo para se aproximar, você pode estar deixando de salvar alguém. E foi o caso do sacerdote e do levita, que deveriam ter óleo, azeite e vinho para jogar na ferida daquele homem. Esse vinho é um tipo de vinho curador, que precisava ser lançado. Agora, vamos falar do samaritano. O samaritano não estava descendo, o samaritano estava subindo. Enquanto tem gente se afastando de Deus, tem gente se aproximando de Deus. Enquanto tem gente se afastando de Deus, deixando os princípios, deixando os propósitos, e isso é sutil, já não machuca mais, já não dói mais, já não faz mais você pensar, você já não tem mais arrependimento naquilo que está fazendo e sabe que é errado diante do Senhor. Você vai caminhando, você deixa de fazer o que devia, e você vai caminhando, vai descendo para Jericó. Mas tem um samaritano que está subindo. Os samaritanos geralmente eram adoradores. Os samaritanos eram gratos. Eles tinham algumas marcas. Mesmo entre judeus e samaritanos tendo toda aquela situação, os samaritanos, eles respeitavam a missão dos outros. É a característica do samaritano. Ele respeita a missão do outro. Pô, ele está fazendo algo diferente, eu estou acostumado com isso, mas eu não vou criticar, porque talvez o que Deus tem para ele é para ele. Eu estava falando hoje à tarde, a gente começou uma conversa muito boa, irmãos. Quando Deus pede para Noé construir a arca, ele estava sozinho nessa missão. Ele recebeu chacota certamente. Foram muitos e muitos anos. Você vai fazer o que, barco? Barco? O que é barco? Barco é para chuva. Que chuva? Não tinha chovido sobre a terra ainda. Então está todo mundo achando que ele é louco, mas ele põe a família inteira dele dentro.
A família estava junto, a família estava com ele. E Deus fecha de fora para dentro o barco, e não tem direção, não tem leme. É Deus que vai dirigir. Eu abro na hora certa, eu levo para onde eu quero. Ah, meu Deus do céu. Será que tem pelo menos 64 me entendendo aqui, Canelas? Os samaritanos tinham uma marca de hospitalidade. Eles são hospitaleiros, Karina. Essas são as marcas. E aí ele teve a atitude que os outros não tiveram, de se aproximar. Ele untou-lhe a ferida. Aquilo traz alívio. O que você está fazendo para trazer alívio para outras pessoas? Porque a marca de um cristão é trazer alívio para alguém. E você não precisa publicar isso. Mas eu e você, melhor, você e Deus, o que você está fazendo para trazer alívio para alguém? Você está untando as feridas para trazer alívio? Atando as feridas? Aquele samaritano aplica óleo e vinho. Uau! Ele carrega óleo e vinho. É por isso que ele está subindo. Ele está indo para Jerusalém. Ele não está descendo, ele está subindo. Ele carrega unção, ele carrega graça, ele sabe o que deve fazer. Tipos de beneficência do poder do Espírito Santo. A gente vê muitos hospitais chamados o Bom Samaritano. O Bom Samaritano. Em todo mundo, em qualquer país, tem um hospital chamado Bom Samaritano, por conta de um samaritano. Esse samaritano, ele fez uma beneficência com o poder do Espírito Santo e com o sangue de Cristo. E ele usou da sua própria cavalgadura. Ele coloca o homem na sua cavalgadura. O que é isso, irmão? Sinal de nobreza. O que eu tenho, eu te entrego. O que eu tenho pode usar. E mais, o seu recurso sendo posto ao cuidado do próximo. Porque quando ele chega na hospedaria, ele dá dinheiro e fala: se isso não for suficiente, a hora que eu voltar, eu reembolso. Você sabe que esse samaritano é um tipo de Cristo. E quando você olha para o que há de vir, para o estudo teológico das coisas que hão de vir, ele vai voltar. E ele vai reembolsar. Não deixa de cuidar desse homem, eu estou indo. Mas quando eu voltar, se você gastou algo a mais com ele, eu vou reembolsar, porque o céu não deve nada para ninguém. Ninguém vai fazer algo de bom, ninguém vai ser um instrumento de Deus para o reino dele na terra e vai sem ter a sensação que perdeu. Ninguém. O céu é rico, irmão. O céu reembolsa. Alguém que atrasou os seus negócios, aquele samaritano atrasou os negócios dele em função do necessitado. Ele parou o que ele estava fazendo para cuidar de alguém e levou aquele homem para um lugar seguro. Ele não era o sacerdote, mas ele tinha azeite e vinho. Ou seja, Deus coloca elementos sacerdotais nas mãos de quem sabe usá-los. Todos somos sacerdotes. Não é só o pastor, não é só o apóstolo, não é só o bispo, não é só o presbítero. Todos. Deus coloca elementos sacerdotais nas mãos de quem sabe usá-los. Alguém já disse, irmãos, quanto mais você usa, mais você quer usar. Não tem aquela roupa que você usa muito, mas ela é tua preferida. Começa a ser instrumento de Deus. Não falta semente, não falta óleo, não falta vinho. Não falta semente, não falta óleo, não falta vinho. E aí você compartilha, não falta semente, não falta óleo, não falta vinho. E aí você entrega, e aí você ajuda, e aí você compartilha, e você doa, e aí você usa de benefício com alguém. Não falta óleo, não falta semente, não falta vinho.
não falta, porque Deus vai dar para aquele que sabe usar. Tem gente que quer ser usada, mas não quer ser ousada. Tem gente que quer ser usada, mas não tem ousadia para ser usada pelo Senhor. Ah, meu Deus do céu. Quem está disponível e sensível são esses que Deus está usando. Quem está disponível e sensível. Eu estou durando um pouco mais essa palavra, porque essa palavra vai ser a base dessas quintas-feiras, irmãos. Sensibilidade e disponibilidade para Deus nos usar. Sensibilidade e disponibilidade para Deus nos usar. Aquele samaritano para atender o ferido, porque estava sensível, está subindo, está se aproximando, está indo para Jerusalém, tem óleo e tem vinho, ele tem para dar, ele carrega. Esse samaritano, e eu estou terminando, o louvor pode subir, é um tipo de Cristo, que deu uma missão para o hospedeiro. Qual é a missão do hospedeiro? Cuida desse homem até que eu volte, e se você gastar mais, eu reembolso. Você precisa pegar o que eu estou falando. Qual é a tua missão? Cuida do ferido até que eu volte, e se você gastar mais, eu te reembolso. Levanta a tua mão, repita comigo: eu preciso, como hospedeiro, cuidar do ferido até que ele volte, porque quando ele voltar, ele me reembolsa. Deus vai cumprir a justiça. Qual é a missão? Cuida do ferido até que eu volte. Qual é a promessa? Se você gastar mais, eu pago. Qual é a missão? Cuida do ferido até que eu volte. Cuida bem dele, porque quando eu voltar, se você gastar mais, eu reembolso. Qual é a promessa? Eu não vou deixar que fique nada solto, nenhuma ponta solta ficará na tua vida.